Marcos 16, a partir do verso 9, diz: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Irmãos, o livro que nós temos em mãos, esses 4 primeiros, compõe exatamente aquilo que Jesus está dizendo aqui: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o evangelho é isso aqui, é essa base: Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vê o ímpeto, a força que tem o evangelho, porque Jesus não simplesmente está sendo dito aqui que ele foi assunto aos céus, não, mas ele foi visto por uma multidão sendo elevado aos céus. Amém? Foi uma multidão, não foi nem só os 12, não, tinha gente, tinha um bocado, algumas dezenas de pessoas que viram Jesus subindo. E hoje o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que foi exatamente assim. Então, eles não tiveram um privilégio maior que o nosso. Ao contrário, eu considero que o nosso privilégio hoje é maior que o deles. Porque Jesus falou assim, no caso de Tomé: Tomé, porque tu me viste, tu crês? Mas bem-aventurados são os que não me viram e creram. Então, a força que aqueles homens partiram, eles não tinham como negar. Eles sabiam que Jesus tinha sido pregado naquela cruz, estava posto no túmulo, e eles viram trancarem a porta do túmulo, sabiam que Jesus estava morto, viram os soldados serem postos como guarda do túmulo, sabiam. Quando eles veem Jesus ressurreto, você vê que a situação era tão contraditória que houve testemunhos e eles não creram. Os apóstolos não creram. Primeiramente não creram. Depois, quando Jesus aparece, olha, eles sabiam que estavam diante de alguém poderosíssimo. Eles estavam diante de uma obra tremenda e gloriosa, porque eles sabiam que aquele ali tinha sido jogado dentro de um túmulo e há 3 dias estava sepultado. Agora eles estão vendo diante deles. Como se não bastasse isso, eles vão e se dirigem ao Monte das Oliveiras. De lá, Jesus começa a subir
levitar diante dos olhos deles. Chegou a uma certa altura, uma nuvem o encobriu e ele sumiu. E eles ficaram olhando para o céu, e 2 anjos aparecem diante deles e dizem assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vós o vistes ir, da mesma maneira voltará. Voltará no Monte das Oliveiras, voltará, como a Bíblia diz, nas nuvens, voltará com poder e glória, voltará de uma maneira tremenda para redimir não só a sua igreja no arrebatamento, como a nação de Israel, para por fim a guerra do Armagedon e implantar o milênio. Jesus voltará. Às vezes eu quieto pensando, eu digo assim: meu Deus, seria tão bom se pudesse ter andado juntinho com Jesus. E imediatamente o Espírito Santo diz assim: para com essa ignorância, pode parar com essa ignorância, não tem diferença deles para nós, nenhuma diferença. Por quê? Foi dito lá: ide, pregai, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, eu dou poder sobre principados, potestades. Qual a diferença dos dias de hoje? Nenhuma. O Filho de Deus que se manifestou para desfazer as obras do diabo lá, é o mesmo Filho de Deus que se manifesta hoje para desfazer as obras do diabo aqui. Não há diferença alguma. E no fundo, hoje eu me considero mais privilegiado do que aqueles que contemplaram Jesus face a face, porque eu vejo claramente que o conhecimento, a revelação, o estudo bíblico que o Espírito Santo nos tem feito adentrar, nos dá hoje uma fé tremenda. Os apóstolos não conheciam a simbologia bíblica. Os apóstolos não conheciam os números, o significado dos números na Bíblia. Os apóstolos não dominavam a interpretação das profecias de Daniel, de Ezequiel. Eles não tinham esse conhecimento. E hoje nós temos acesso a isso. E como a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, a nossa fé pode ser até maior do que a deles. Eles entregaram a vida por Cristo, e nós, conhecendo o que conhecemos, não podemos ficar aquém de entregar a vida por Cristo. O Evangelho é tremendo. O Evangelho nos arrancou de um lamaçal. O Evangelho nos tirou de diante das imagens de esculturas, da invocação dos espíritos dos mortos. O Evangelho nos libertou das doutrinas do purgatório, nos libertou da reencarnação, nos libertou de um monte de lixo que tem nesse mundo, porque a Bíblia diz que o Deus deste século, que é o diabo, nos havia cegado não foi os olhos, foi o entendimento. Então nós adorávamos o pau, a pedra, um quadrozinho era reverenciado, qualquer pintura que um homem fizesse, nós nos curvaríamos diante dela. Qualquer escultura que um artífice projetasse, nós adoraríamos. Era só dar um nome para aquilo e a gente ia adorar, não era assim? Era assim. Por isso o Evangelho é tremendo. E aqueles que outrora nós reverenciávamos e nos curvávamos, faltava pouco colocar a cabeça para que eles pisassem em cima. Hoje nós pisamos na cabeça deles, não temos nenhuma reverência, não temos nenhum temor, nos levantamos contra eles, desfazemos as suas obras, bloqueamos os seus caminhos e estamos de pé. E até aqui nos ajudou o Senhor. E ousamos declarar que a vereda nossa, nós somos os justos da terra, remidos e lavados no sangue de Jesus. A nossa vereda será como a luz da aurora. Ela vai brilhar, 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 até Deus consumar por completo a obra que tem conosco. É o dia perfeito.
Nada nos impede, nada nos detém. 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não somos atingidos. Nós não temos medo do câncer, não temos medo da AIDS, não temos medo da lepra, não temos medo de traficante, não temos medo de revólver, não temos medo de bomba, não temos medo de peste, não temos medo de nada. O Evangelho é algo tremendo quando ele sai das páginas e entra no nosso espírito. Tínhamos medo da morte, não tínhamos? Tínhamos medo da morte, claro que tínhamos. E hoje, Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho de Deus, de Cristo, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Aí ele diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha o que o Evangelho faz com um homem. Tacaram mão em cima de Pedro. Vamos crucificá-lo. Era o costume do Império Romano. Milhares de pessoas foram crucificadas pelo Império Romano. Era um império assassino. E depois passou, quando teve sobre si o conceito religioso, lembra que os nossos irmãos do passado, lá a igreja primitiva, cometeu aquele erro de se aliançar com o Império Romano e virou a Igreja Católica Apostólica Romana. O Império Romano, agora na pessoa da Igreja Católica, já tinha o costume de crucificar milhares e continuou sendo assassino, e continua até hoje sendo assassino. Você pode não ver isso aqui na cidade grande, mas nesse interior aí, meu irmão, tem barbaridades acontecendo. Mas o Evangelho continua de pé. Por quê? Quanto mais sangue de valentes e inocentes é derramado, mais vidas florescerão para a glória de Deus. Paulo disse: o viver é Cristo e morrer é lucro. E ele diz: agora eu vou em busca da coroa que me é proposta, a qual o Senhor, justo juiz, dará àqueles que o amam. O Evangelho faz homens declararem coisas tremendas. Estevão, debaixo daquela chuva de pedras, enquanto todos esperavam que ele dissesse: não, para, eu sou inocente, não façam isso. Enquanto todos esperavam que ele se defendesse, a Bíblia nos mostra que nós temos um advogado. O Evangelho nos dá um advogado, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. Não precisamos de homens para nos defender, temos um Deus. O Evangelho nos proporciona um advogado divino, que não perde nenhuma causa, conhece tudo. Não tem demônio que mova papel por baixo do pano. Ele está soberano, reinando sobre tudo. A tua causa está garantida no Evangelho. O sangue de Cristo tem valor, tem poder sobre você. Não tem demônio que obstrua o teu caminho. Aquilo que é teu, o justo juiz fará chegar às suas mãos no tempo exato. Então, o Evangelho nos dá tudo. Ele é o suprimento completo das nossas vidas. Aqueles que zombam, aqueles que escarnecem, um dia eles se depararão com uma situação terrível, em que Jesus diz assim: olha, haverá um dia que muitos serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá o quê? Pranto, ranger de dentes, quer dizer, agonia. O Evangelho de Jesus Cristo é a glória que um homem pode conhecer. Viver neste mundo sem conhecer o Evangelho não vale a pena viver. A pessoa vai, como a porta da perdição é larga, né? Jesus falou: muitos entram por ela. O camarada vai adorar um tranca-ruazinho ali na esquina, vai adorar uma pombinha gira na outra esquina, vai ser iludido com um trabalhinho de macumba naquela esquina, um charutinho lá não sei aonde, uma velhinha na pedreira. Mas o Evangelho nos apresenta um Deus que não fuma cachimbo nem bebe cachaça. O Evangelho nos dá um Deus tremendo,
E diz assim, olha, os deuses que fumam cachimbo e bebem cachaça, pode desafiar eles, porque eu sou contigo. E se ele não fosse conosco, não estaríamos de pé aqui e não poderíamos estar fazendo plano para o futuro. Você tem ideia do que é o Evangelho, meu irmão? Quando Paulo diz assim, eu não me envergonho. Mas sabe quem foi esse Paulo que disse não me envergonho? Sabe por que ele disse não me envergonho? Porque ele já não aguentava mais as chicotadas. Tu tem que calar tua boca, rapaz. E ele está falando. E ele está pregando. Tu tem que calar tua boca, e ele está orando e os enfermos estão se levantando. Cala a boca, ele está ensinando e vidas estão se convertendo. Toma a chicotada daqui, ele falou, recebi uma quarentena menos uma. Porque eles julgavam que se desse 40 chibatadas no homem, o homem morreria. Então só deram 39 só em Paulo, para ele não morrer. E ele, depois de pedradas numa cidade, chicotadas em outra, ser jogado em prisões, depois de passar horror, naufrágio, passar fome, como ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, às vezes eu fico pensando, que será que a gente prega, mas será que as pessoas estão se apercebendo de que quando você recebe o Evangelho, você se torna o poderoso da terra? Você se torna com alguém com autoridade sobre Satanás. Será que as pessoas estão entendendo isso? É isso que Jesus Cristo veio fazer com seu sangue e com os ensinos que nos tem dado. Ele nos fez triunfar. Ele nos arrancou do principado da potestade e nos transportou para o seio do Filho do seu amor. Você está envolvido em Cristo. Por isso que a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Abre a tua boca, entra, desfaz as obras do diabo. Não temas, porque Deus é contigo. Deus vai começar a abrir portas para você pregar, vai começar a abrir portas para você orar. Ore, pregue, anuncie o Evangelho, porque você vai ver o diabo se render diante de você. É isto que é o Evangelho, sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre os montes. Está na hora de você abalar a terra com o Evangelho de Jesus Cristo. Fala! Vão dizer que você é um herege. Já fizeram isso nos tribunais de inquisição. Mataram um monte de gente. E daí? Parece que não mataram ninguém, porque nós estamos de pé. Vão dizer que a sua igreja é a única certinha. Vão dizer que você é o único que se acha melhor. Vão dizer que você é radical. Vão dizer que não é bem assim. Aí você apresenta para eles numa bandeja a cabeça de João Batista. Lembra para eles daquelas gotas de sangue no Getsêmani. E pergunta para eles, o que você acha? É assim ou não é? Que aí o Espírito Santo vai entrar sobre essa palavra. Espera a resposta deles. Porque a Escritura diz, abre a tua boca e eu cá encherei. Anuncia este Evangelho, que está morto dentro de um monte de igrejas evangélicas. As pessoas têm Bíblia, mas não conhecem o Evangelho. Estão de Bíblia na mão, mas a Bíblia para eles é um livro selado, um livro sem sentido, um livro que não traz resultado. Eles não estão prontos para desfazer as obras do diabo. Eles não cresceram na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eles não despertaram a autoridade, a vida, a fé que há no Evangelho. Está aqui, os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão. Você não vai pedir demônio, dá para dar uma saidinha? Não, demônio, sai. Não disse para você orar para que os demônios saiam. Disse para você ordenar que os demônios saiam. Você tem ideia do que é o Evangelho? Tem um monte de crente cego aí orando para o demônio sair.
Vamos orar, irmão, para esse demônio. Não é orar, Jesus não falou para você orar. Jesus falou para você orar quando você estiver se mantendo num relacionamento com teu Pai, numa intercessão. Com os demônios ele disse, a autoridade é tanta, o poder é tanto, eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Vocês são intocáveis. Vocês reinam em glória, vocês triunfam sobre tudo. Eu vos dou poder. Senhor, dá poder mesmo? Que garantia eu tenho? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu sou o que sou. Será que os cristãos têm ideia do que é evangelho? Não tem. Não tem. Os cristãos de um modo geral. Porque quando nós vemos o camarada levando a rosa ungida para dentro de casa, a gente diz assim, meu Deus, pisou no sangue de Cristo, desprezou os ensinos de Jesus, levou a rosa, sabe nada de Bíblia, não tem noção do poder que lhe é dado, trocou o sangue de Cristo pela rosa. E tem uma denominação aí que ela é catedrática em dizer que estudar a Bíblia é besteira. Eles fazem questão de dizer isso, toda hora eles dizem isso. Claro, porque a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade. Se o povo conhecesse a verdade, eles não existiriam. Tudo é ungido. O sal é ungido. A aliança é ungida. Qualquer anel é ungido. A pulseira é ungida. Já que a cara deles também for ungida, vai ser muito bom, mas por enquanto, falta muita vergonha para eles. Mas você foi chamado para desfazer as obras do diabo, desses também que estão de terno, gravata, a Bíblia na mão, atrás dos púlpitos, iludindo vidas. Eles vão dizer, não, esse negócio de ler Bíblia é besteira. Você vai dizer assim, tu é um filho do diabo, porque Jesus Cristo disse em João 5,39, examinai as Escrituras. Mateus 22, 29, ele diz, errais não conhecendo as Escrituras. Em João 15, 7, ele diz, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Em João 15, 3, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Os que dizem contrário não pertencem ao reino de Deus, são filhos do diabo. O evangelho é tremendo. O evangelho te escortina os teus olhos de tal maneira que você vê um monte de homem atrás do púlpito e a sociedade se rendendo a eles, chamando-os de santos, e santos e santos, e você, pelo conhecimento do evangelho, você diz assim, não, tem nada de santo ali. Ali tem um servo de Satanás querendo apenas cuidar do seu próprio salário. Será que você tem entendido o que é realmente o evangelho? Se Jesus diz assim, ide e por todo mundo pregai, ressuscitai os mortos, curai os enfermos. Meu irmão, se você tem o poder para curar os enfermos, Deus está dizendo em outras palavras que as enfermidades não têm poder sobre você. Jesus falou, se tu creres, o que eu nunca posso é duvidar desse Cristo. Não preciso ver Jesus, eu não preciso ver Jesus. O Evangelho não diz que eu tenho que ver Jesus Cristo. O Evangelho diz que Ele foi para o Pai, não nos deixou órfãos, enviou o Consolador, o Espírito Santo, e Ele nos guiaria em toda a verdade, e Ele tem feito o papel dele. E Deus julgará o mundo pelo ministério do Espírito Santo. Não adianta, aqueles primeiros homens foram privilegiados. Privilegiado sou eu. Eu sou privilegiado, porque o Cristo que eu adoro hoje é em espírito e verdade, e não mais limitado no tabernáculo de um corpo carnal. O que é maior? Claro que é o que temos hoje. Jesus disse assim, olha, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou para o Pai,
eu vou sair dessa limitação carnal, eu vou para o Pai, eu vou operar de novo com a minha onisciência sobre toda a terra. O que pode nos parar? Eu duvido que haja alguma coisa sobre a terra, ou que possa surgir, enquanto a era sobre o mundo for a igreja, eu duvido que alguma coisa possa nos parar. Duvido! Não tem arma de traficante, não tem lei dos estados, nada. Sabe o que é nada, meu irmão? Nada é o que está escrito lá em Lucas 10:19. Nada vos causará dano algum. Nada vai obstruir o teu caminho. Deus traça pelo Evangelho um plano para você, lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Deus determina que se você entrou nessa estrada, você vai chegar em tal lugar. Enquanto você não chegar em tal lugar, nada te para. O Evangelho só tem uma coisa que pode nos parar, e nós não temos como fugir disso. Se tivéssemos, eu fugiria. É o nosso livre-arbítrio. Às vezes as nossas emoções tentam bloquear-nos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Esse livre-arbítrio, que também é glorioso, é a única coisa que pode nos parar. Se nós não sairmos do prumo da palavra, nada nos detém. Por falar em livre-arbítrio, você que conhece a Bíblia, sabe que existe uma turma de satanistas atrás dos púlpitos, chamados de bispos, apóstolos e etc., que pregam que não temos livre-arbítrio. Pregam que somos todos predestinados. Só se eles estão predestinados ao inferno. Só se for assim. Então, meu irmão, o que é o Evangelho para você? Eu gostaria que nessa oportunidade, quando você saísse daqui, pensasse nisso, lesse, meditasse. Você vai se deparar em Mateus, Marcos, Lucas e João com uma revelação tremenda de Jesus demonstrando o poder do Evangelho, ressuscitando um homem com 4 dias de morto, de um corpo já em decomposição. Você vai ver Jesus dando uma autoridade aos seus discípulos de uma maneira tremenda. Nenhum exército do mundo, com todo o seu poderio bélico, poderia dar essa autoridade que Jesus dá à sua igreja. Jesus nos coloca como referencial. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e vocês são de tal maneira edificados, olha, que não é possível ocultar vocês. Não é possível esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós somos a cidade, monte é a presença de Deus na qual andamos, e não é possível sermos ocultos. Ele vai nos lançar ao mundo, para que o mundo saiba que há um Deus reinando, Cristo Jesus. Mas o Evangelho é anunciado somente pelos que estão dispostos a entregar a própria vida no altar de Deus. Que esse seja o teu propósito, que você entenda essa glória do Evangelho. Olhe para a sua vida e veja se Deus está contando contigo para alguma coisa. Se Deus não está contando contigo, você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta e dizer: Senhor, conta comigo. Me inclui nesse exército, eu quero fazer alguma coisa. Porque a Bíblia diz que Deus opera tanto no querer, quanto no efetuar. Ele está hoje despertando o teu querer, porque se você não estiver hoje desejando ser um instrumento nas mãos de Deus, você ainda não conhece o Evangelho. Amém, querido? Nós vamos ficar por aqui, em nome de Jesus.